cabeça pra cima. Bem, nós estamos debatendo hoje os malefícios da pornografia. Eu quero agradecer, inclusive, a você, telespectador, semeador da Boas Novas. É um agradecimento especial a cada um de vocês pela sugestão de temas. Vocês podem sempre sugerir pauta para o programa. Alguma coisa que interessa, um tema saúde, um tema como esse, social, alguma coisa relacionada à igreja, à educação, seja qual for a área, o Cabeça para Cima está aqui para caminhar com você, naquilo que é interessante, é do seu interesse, é interessante para você. Então, manda um e-mail para a gente, tá certo? O contato está aí na tela, ou faz contato com a gente através das redes sociais da Boas Novas, que vai chegar na equipe do Cabeça para Cima a sugestão de tema. A gente estava falando a respeito do aspecto do vício. A pornografia vicia. Essa é a questão. A gente, de certo modo, já respondeu, mas como é que isso acontece? Como é que se processa? E a gente sabe que o gancho que eu deixei no bloco anterior, essa questão de você se expor um pouquinho, porque você acha que aquilo é inofensivo, mas daí aquilo te vicia até mais do que droga, é isso? É comprovado cientificamente? Segundo os cientistas norte-americanos, acaba a pornografia sendo mais poderosamente viciante do que algumas drogas entorpecentes. Então, quando nós falamos para pais, para educadores e focamos a questão da prevenção, requer uma reflexão sobre os riscos, se valem ou não a pena de permitirmos que crianças, adolescentes sejam expostos. Obviamente, segundo até o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, prevê que a exposição simples de crianças a conteúdo inapropriados, como no caso de pornografia, é um tipo de delito, inclusive passivo de punição. Mas, na prática, que via de regra, quando isso está acontecendo, é porque está se contemplando explorar aquela criança. Exatamente. Enfim, Inclusive, é uma das técnicas usadas pelos pedófilos para seduzir as crianças, colocar homeopaticamente elas expostas a pornografia, até que se chegue a uma condição para que ela seja mais facilmente levada voluntariamente a envolver-se com uma ação de prática sexual com um adulto. Então, existem muitas coisas que envolvem essa questão da ação da pornografia. Agora, eu penso que é importante, como muito bem falou o Meise, nós focarmos mais a questão da educação sexual, não só em relação aos estudantes, mas também para os próprios pais e educadores. Eu tenho chamado a atenção de algo muito interessante. Hoje em dia, no Brasil, fala-se muito sobre a necessidade de educação sexual, mas você sabia que nas formações de professores no meio acadêmico, não há, durante os 4 anos de formação, sequer uma matéria sobre educação sexual? Então, como é que sexualidade humana, como é que queremos que professores deem aula para crianças e adolescentes sobre educação sexual que eles não estudaram e eles têm problemas sérios, muitas das vezes, que requerem, inclusive, terapias? Eles estão enfrentando um monte de problemas, inclusive muitos foram vítimas de abuso sexual. Então, é preciso repensar essa questão da educação sexual, inclusive dentro do contexto das igrejas, porque há muitos líderes que, além de terem sido vítimas de abuso sexual este praticado, via de regra, por viciados em pornografia. Viciados esses que se tornaram criminosos, mas um dia foram crianças e um dia tornaram-se pela primeira vez envolvidos com a pornografia, até que chegaram à prática futura de seus crimes. Então, acaba criando-se um círculo vicioso. E é preciso quebrar isso, refletir sobre ações preventivas. E a educação, a oportunidade de compartilhar isso, alertar pais, alertar líderes, inclusive religiosos, e como educadores. A gente deixa só ouvir que a gente vai levar, como levar isso a cabo, né? Como efetivamente fazer isso. Eu queria fazer isso. um adendo na palavra do Cláudio. A primeira adendo que eu faço é o seguinte: a satisfação de um desejo nos remete a outras satisfações. Então, acredito que ninguém começa sendo viciado em pornografia do dia para a noite. Sem dúvida. São doses homeopáticas. Com certeza. E como tem um ditado popular que diz que ninguém pode impedir que um pombo pouse na cabeça, mas você pode impedir que ele faça ninho. Então, na verdade, essa questão do vício, ela começa aos poucos. Parece-me que existe hoje, por parte da mídia, uma dessensibilização. Com certeza. Então, aquilo que nós víamos como que o Roberto tá pornografia no passado, agora exatamente, o Roberto falou sobre isso. Hoje não é mais. Então, as pessoas vão sendo dessensibilizadas ao longo do tempo. E parece-me que aquilo que era ruim passou a ser bom. E esse é o perigo, né? Por quê?
Porque diretamente... Aquilo que era inaceitável já é aceitável. Hoje já é aceitável, né? E parece-me que se você diz alguma coisa contra, você que está fora de moda. Você que é quadrado. Então nós temos uma pressão muito grande. Por exemplo, a gente fala do erotismo, o conceito do erótico. O erótico é bíblico. Você pega Gênesis 2, verso 25, diz que homem e mulher estavam nus, mas não se envergonhavam. A questão da erotização é que ela está focada direta na genitália masculina e feminina. A erotização não faz parte do corpo só, faz parte do ambiente, do contexto. Nós temos um livro na Bíblia, Cantares. É um livro extremamente erótico. Deixa eu pedir, fazer um parênteses, que eu sei que você está... Roberto, eu vou falar. Que eu acho que é importante a gente dizer, gente, pornografia traz prazer. Sexo traz prazer. O problema é você não deixar aquilo se tornar uma arma que vai te destruir. É sexolatria, digamos assim, entendeu? né? Porque a sexualidade, ela é divina. É uma bênção. Então, o que acontece? As pessoas, às vezes, falam, não, porque esse pessoal, esses quadrados, esses crentes, essa voz nova, não sei o quê. Não. Primeiro, eu aqui, quantos programas eu já fiz sobre sexualidade aqui? Inclusive, o Cláudio já participou de alguns, no sentido de que a sexualidade é algo positivo. O problema é nós canalizarmos aquilo. Por exemplo, a comida é uma coisa boa, Exatamente. O açúcar é uma coisa boa, o sal é uma coisa boa, a quando o manteiga prazer é uma deixa de ser a prazer. carne é uma coisa boa. O problema é o que você faz com elas. Então, se aquilo se apodera de você em vez de você controlar aquilo, e o que acontece? As pessoas, ao lidarem com isso, elas sentem e acham que elas estão no controle. Mas é algo muito poderoso, e muitas vezes muito maior do que elas. Ainda mais quando elas vão se expondo, se expondo, se expondo. Então, é a história do pombo sentar e do pombo fazer um ninho. E nesse processo, não é que você vai dizer, olha, a proibição, vou castrar, vou não proibir. Não, mas você tem que dialogar, tem que haver esse diálogo, tem que haver essa conscientização que você está ligando com algo potencialmente, grandemente explosivo. E que pode lhe causar dano assim. Então, algo que é feito para ser tão bom se torna algo tão negativo e destrutivo. É isso mesmo, Roberto? Não, eu acho perfeita a sua observação. E é de que forma nós lidamos com isso. Eu acho que simplesmente o proibir, quantas coisas foram proibidas. Você estava agora, antes de nós entrarmos no programa, dizer países muçulmanos, a mulher que usa burca fechada, se ela pinta o olho, bota uma maquiagemzinha, já se considera que ela está provocando de alguma forma e ela é sujeita, inclusive, a violências sexuais, porque ela provocou. Então, esses conceitos assim, sociais, essas regras sociais, elas mudam com o tempo, mudam com os locais, mudam com as culturas, mas de que forma nós lidamos com isso, nós avaliamos isso, eu acho que isso é muito importante. Você trouxe essa discussão da implantação da educação sexual nas escolas, que a gente está falando, e é perfeito, acho que essa sua observação de que o professor ele não é preparado, mas o tema sexualidade ele está dentro dos parâmetros curriculares nacionais. E como é que o professor vai lidar? Geralmente lida ou falando aquela questão simplesmente de gravidez, dando aquelas aulas de biologia, que necessariamente aquele professor de biologia não é, muitas vezes, aquela pessoa adequada, tem liberdade de provocar discussões, de lidar com as inquietações que a turma tem e de particularmente provocar que aqueles alunos discutam, reflitam e que cresçam nessa discussão. Na verdade, o importante sempre é aquela coisa meio piagetiana, né? Você tem uma situação de equilíbrio, você provoca um desequilíbrio, e no momento que você procura o reequilibrar de novo no aspecto conceitual, você cresce, porque você teve elementos a mais. A Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro, há anos atrás, e o SEDUS participou efetivamente do processo, teve uma experiência muito boa, que era o projeto Educarte, que era a implementação da educação sexual na rede pública, de educação e de saúde. Era uma estratégia articulada em quase todas as CREs do município do Rio, envolvendo mais de 1.000 escolas. Tinham experiências interessantes. Primeiro era identificar em cada escola qual era o professor que tinha uma sensibilidade, uma habilidade, uma disponibilidade para trabalhar aquele tema. Que, volto a repetir, nem sempre era o professor de biologia. Tivemos até casos de professores de ensino religioso e que se sentiam à vontade, tinham uma empatia com os alunos, uma disponibilidade, uma confiabilidade de provocar. Outra questão que era importante era a reunião com os pais para apresentar a proposta. E eu me lembro claramente de uma escola no bairro de Campo Grande que, após a ser apresentada, uma das mães levantou e falou: olha, eu acho maravilhoso que minha filha discuta a sexualidade, agora, como é que eu vou ficar? Porque eu nunca discuti sexualidade com ninguém.
e a minha filha vai chegar em casa com um monte de informações que eu não tenho. E aí a escola fez um acordo lá e passaram a fazer uma vez por mês um encontro com os pais para discutir temas sobre sexualidade, porque ela também cresceu sem saber de nada e tinha a missão de alguma forma estar ensinando para a filha algo que ela não sabia também. E quanto isso vai se deturpando ao longo do tempo. Hoje, perdão, só não, falando claro, rapidinho. Claro, isso hoje a direito. Multirio e a Secretaria de Educação, depois de uma fase assim, um pouco difícil de não abordar o tema sexualidade, voltou a trabalhar, está com um material fantástico, maravilhoso, algumas cartilhas, alguns vídeos para serem trabalhados nas escolas. O SEDUS participou dessa discussão da revisão dos textos, que tinham umas pequenas falhas conceituais em questão de prevenção de AIDS e tudo. Mas, enfim, o material é muito bom. Agora, é importante que esses materiais, os profissionais de educação se empoderem, provoquem a discussão, porque muitas vezes o profissional, ele fala assim, isso vai me dar trabalho, isso vai provocar discussões, vai começar a ter piadinha, como é que eu vou lidar com a turma? Mas no momento que o aluno ele começa a entender, começa a crescer, começa a participar, e aí cria site, cria programa na internet, começa a provocar feiras dentro da escola, provocando a discussão, a gente perde aquele aspecto de que está falando de pornografia, que muitas vezes o falar de sexo se entende para quem está vendo de fora. Exatamente. Nós tivemos casos de professores que a gente fazia atividade com a porta aberta, porque o comentário que tinha no corredor, assim, está falando de sexo com os alunos, que absurdo, uma professora falando de sexo com os alunos de porta fechada. Eu escutei coisas absurdas assim. Entendi. Então, no momento que essa questão ela começa a crescer, essa é uma discussão mais madura, aquele aluno ele cresce porque ele está discutindo sobre a vida, está discutindo sobre o mundo, ele está crescendo. E volto a repetir, eu acho que isso para mim é sempre fundamental. Ele deixa de ser passivo, ele deixa de ser simplesmente influenciado pela... ele vai comprar roupa porque que está na moda, ele vai fazer a prática sexual que os colegas fazem, ele vai cortar o cabelo do jeito que os colegas... Ele deixa de ser um cidadão ativo. Ele vai usar crack porque os amigos estão usando, enfim, vai com as outras. Fazer o seguinte, essa questão da educação sexual nas escolas, ela é um grande desafio, de fato. Porque a gente sabe também que há um trabalho sistemático sendo feito, o Cláudio deve acompanhar isso bem de perto, por diferentes grupos que querem também inserir nesse contexto a sua agenda, a sua filosofia, a sua forma de ver o mundo. Obviamente que nós vivemos num mundo em que muitos têm direitos, não é verdade? E a gente, enfim... Então, qual a importância diante disso, além de acompanhar muito bem o que a escola do seu filho está fazendo do assunto, e é com isso que eu quero trabalhar nesse terceiro bloco, de trabalharmos também isso em casa. Por exemplo, com vocês, a gente poderia ter rapidamente uma mini aula aqui de orientação para os pais? Com que idade você começa a conversar com isso? Ótimo. O que você permite o seu filho ver na televisão? Como? Por quê? Ou você vê e depois você discute e depois você coloca parâmetros, enfim. O que nós podemos colocar hoje, encerrar o programa dessa forma um pouco mais positiva, ajudando pais, ajudando educadores, enfim, pessoas que estão... E o próprio adolescente, o próprio jovem, a própria pessoa, o adulto que está lutando com isso, que foi, e agora se vê, de alguma forma, também enlaçado por isso, de forma que já começa a prejudicar. Aquilo que devia trazer tanto prazer já nem traz mais, né? Porque a coisa está desvirtuada. Exatamente. Então, como encontrar o caminho de volta? Se a gente puder um pouquinho de atenção para a questão do tratamento, para quem está com dificuldade e orientação para os pais, eu acho que seria uma boa forma da gente encerrar o programa de hoje e a gente volta já encerrando. Cabeça pra cima. Eu quero